Então, vamos começar com uma pergunta. Qual que é a redação média de pressão arterial em milímetros de mercúrio do captopril na população? O captopril é um remédio que diminui pressão arterial, né? Então, como que a gente pode saber isso, né? A população brasileira, por exemplo, tem 200 milhões de habitantes. É impossível a gente saber qual que é a redução real, né? Então, na população, qual que é a média de redução? A média de redução da pressão arterial na população é μ e tem um desvio padrão sigma. Só que esses valores, esses são parâmetros desconhecidos. A gente nunca sabe qual que é a média real e o desvio padrão real da população. Então, sempre quando a gente está falando de parâmetros, a gente está falando de variáveis desconhecidas. Então, como é que a gente pode saber qual que é a redução média de pressão arterial de um remédio de pressão? Bom, a gente pode pegar e tirar uma amostra representativa, aleatória dessa população e a partir dessa amostra a gente pode estimar os valores da população. Então, lembrando que sempre quando a gente estava falando anteriormente de população para amostra, né, como se a gente soubesse os parâmetros desconhecidos, a gente está falando de teoria da probabilidade. E a partir de agora, a gente vai começar a utilizar os dados da amostra, né? A gente vai coletar uma amostra com um número N de participantes e a gente vai começar a fazer o quê? Fazer a inferência estatística, né? Essa minha amostra vai ter uma média x barra e um desvio padrão S e a gente vai usar essas estatísticas para conseguir estimar valores da população. Então, só para resumir, a gente vai começar a usar x barra, que é a média da amostra, para estimar o quê? A média μ da população, que a gente desconhece, e o S, que é o desvio padrão da amostra, para estimar o quê? Para estimar o desvio padrão da população. Então vamos ver como isso ficaria. Voltando à mesma pergunta, né? Qual que é a redução média de pressão arterial que um captopril causa numa pessoa na minha população? Então eu imagino que a redução média de pressão arterial do captopril ele segue uma curva que é meio desviada para a direita, né? Porque a maioria das pessoas vai ter uma redução, sei lá, por exemplo, 10 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica, e alguns vão ter muito mais que isso, só que é a minoria, e alguns não vão ter nenhum impacto, né? Então eu imagino que é uma curva mais ou menos desviada para a direita. Então essa curva desviada para a direita na minha população vai ter o quê? Uma média μ, né, que a gente desconhece, e um desvio padrão, né, um desvio padrão sigma, né, não é isso? Então tá. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e tirar uma amostra representativa da minha população, então a gente vai fazer uma amostragem, né? Vamos supor aqui que a gente está fazendo uma amostragem com 100 pacientes, a gente vai pegar 100 pacientes e dar captopril para esses 100 pacientes, e a gente vai medir quanto que diminuiu a pressão arterial. Então, a gente vai ter uma distribuição que provavelmente vai simular essa distribuição desviada para a direita da população em geral, né? Então, aqui vai ser a minha amostra 1, né? Então, vamos dizer assim, eu peguei uma amostra 1 que vai ter o quê? Vai ter uma média x barra 1 e vai ter um desvio padrão, né? Um desvio padrão S, né? Uma variância S quadrada e um desvio padrão S. Mas lembrando que isso aqui é uma amostra, não é? Eu poderia pegar uma segunda amostra, que teria uma média x barra 2, ou mesmo uma terceira amostra, que teria x barra 3 de média. E eu poderia continuar fazendo isso e tirar infinitas amostras que teriam diferentes médias amostrais. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente tirar infinitas amostras e pegar essas médias amostrais dessas amostras até esgotar, né, até a gente contemplar toda a população, se a gente plotar as médias amostrais, a gente vai ver um fenômeno muito interessante. Então aqui eu estou plotando as médias amostrais, plotando as médias amostrais. E o que está acontecendo aqui, né? Quando eu ploto todas as médias amostrais, eu estou fazendo então a distribuição das médias amostrais. Sempre quando a gente fazer a distribuição das médias amostrais, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma curva normal. Olha só, mas olha que interessante. A minha população, o meu parâmetro, tinha uma curva desviada para a direita. Mas
se eu fizer a distribuição das médias amostrais, se eu tirar diversas amostras, infinitas amostras, que vão ter médias amostrais diferentes e plotar elas num gráfico, eu vou ter, então, o meu gráfico de distribuição, vou botar aqui, distribuição das médias amostrais. E não sei se vocês notaram, mas eu estou fazendo essa distribuição das médias amostrais ao redor de quem? Da média da população. Por quê? A distribuição das médias amostrais, ela também vai ter, então, uma média μx barra, certo? E um desvio padrão sigma x barra. E agora a gente vai falar do teorema do limite central. O que diz o teorema do limite central? Que quando eu faço infinitas amostragens e eu ploto a média dessas amostras num gráfico fazendo a distribuição das médias amostrais, eu tenho três propriedades importantes da distribuição das médias amostrais. Quais são essas três propriedades? Propriedade 1. A média na distribuição das médias amostrais é igual à média da população. Então, olha só, eu estou fazendo essa minha curva normal ao redor da média da população. Por quê? Porque se eu tirar infinitas amostras e plotar as médias dessas amostras, a média das médias amostrais vai ter valor igual à média da população. Interessante, né? E qual que é a segunda propriedade? A segunda propriedade é que o desvio padrão dessa distribuição das médias amostrais vai ser igual ao desvio padrão da população dividido por raiz de n. Então olha que interessante. O desvio padrão das médias amostrais vai depender de quem? Vai depender do meu tamanho amostral. Por quê? Porque quanto maior o tamanho amostral, mais preciso vai ficar as médias da média da população, né? Se eu tirei 100 pacientes, ela vai ter mais ou menos essa distribuição. Agora, se eu tirar 10 mil pacientes, o que vai acontecer? Se eu tirar 10 mil, a probabilidade da minha média da amostra estar muito mais próxima da média da população é muito mais alta. Então, os xizinhos, em vez de ficar espalhados assim, eles vão ficar muito mais juntos, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma curva muito mais estreita, né? Vai ser muito mais acurado. Então, a desvio padrão das médias amostrais depende do tamanho da amostra. Tamanho da amostra, do meu N, né? Que nesse caso aqui é 100. E o terceiro, que é o que eu já falei, que deveria deixar você pasmo, é que independente da distribuição da variável na população, a distribuição das médias amostrais vai sempre seguir uma distribuição normal. Mas tem uma condição que a gente precisa para isso, que é mais ou menos o tamanho da amostra ser maior que 30. Então, sempre, independente, a minha variável pode ter uma distribuição bizonha, bimodal, trimodal, mas se eu plotar as médias amostrais provenientes dessa população, a distribuição das médias amostrais vai ter o quê? Vai ter uma curva normal. E qual que é o benefício disso? O benefício disso é que a gente conhece as propriedades da curva normal. A gente conhece como ela se comporta. Então, qual que é uma das propriedades mais interessantes da curva normal? É aquilo que a gente falou nas aulas anteriores, que 95% das observações, né, vão estar contidas onde? Vão estar contidas entre a média mais ou menos 2 desvios padrões. Vocês concordam com isso? 95% das observações vão estar contidos entre 2 desvios padrões. E o que a gente pode deduzir disso, né? A gente pode deduzir que se a gente tiver aqui a média da distribuição das médias amostrais mi sigma, a gente poderia dizer, vou colocar aqui no canto, então a gente poderia dizer que a probabilidade da média da população se encontrar entre 2 desvios padrões da média da distribuição das médias amostrais, então média menos 2 desvios padrões, que é quem? O desvio padrão da população dividido por raiz de n, né? Então, média da distribuição das médias amostrais mais 2 desvios padrões dividido por n é quanto?
é 95%, né? Vamos olhar aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, da meu N igual a 100, né? Vamos botar mais ou menos aqui, seria 2 desvios padrões para baixo, né? Menos 2 e mais 2. Né? Teria essa área de probabilidade aqui, certo? Então, a probabilidade da minha média da população tá dentro desse intervalo é de quanto? É de 95%, porque a gente sabe que a distribuição das médias amostrais segue uma curva normal. Então, a média da população vai estar contida ali dentro. Mas o que eu faço com isso? Porque isso não me ajuda, né? Eu não sei a minha média x barra e eu não sei o desvio padrão. Pois é aí que entra a amostra. A gente vai utilizar a média amostral e o desvio padrão amostral para estimar quem? Para estimar esses parâmetros. Então vai ficar como? A probabilidade do minha média da população está contida entre x barra menos 2 vezes S, o desvio padrão da amostra, raiz de n, aqui x barra mais 2 desvios padrões, raiz de n, vai ser igual a 95%. Então vamos supor que a gente coletou uma amostra aqui e eu vejo que a minha média da minha amostra foi igual a 10 e meu desvio padrão foi igual a 2. Né? A gente sabe que o n é igual a 100. Então vamos substituir isso na fórmula. Vai ficar como? A probabilidade da média da população se encontrar entre 10 menos 2 vezes S, o S é 2, né? Então é 4 dividido por raiz de n, n é 100, 10. E aqui a mesma coisa, 10 mais 4 dividido por 10 é igual a 95%. Então, concluindo aqui, eu sei que a probabilidade da média real da população se encontrar entre 9,6 e 10,4 vai ser de 95%. Então, vocês já ouviram falar do intervalo de confiança de 95%? Pois é assim que a gente calcula. Então, quando a gente faz um estudo e coleta 100 amostras, né, e acha esse resultado aqui, a gente conclui que a gente está 95% confiante que a redução média de pressão arterial de um captopril na população é entre 9,6 e 10,4 milímetros de mercúrio. Então, uma maneira diferente de ver esse problema é, eu vou provar para vocês a mesma coisa, né? Então aqui a gente tem a nossa média real da população, menos 2 desvios padrões e mais 2 desvios padrões. Vamos supor que, se a gente soubesse que a média da população é o quê? É 10 milímetros de mercúrio, né? Então eu posso tirar uma amostra x1 que teria o valor de 10, né? Então 10 e eu tenho um intervalo de confiança de 0,4 para baixo e 0,4 para cima. Mas eu também poderia tirar uma amostra que teria um valor de, por exemplo, 9,8. Então, quando eu boto 0,4 para cima e 0,4 para baixo, eu continuo contendo a média real da população desse intervalo. Eu posso pegar também uma amostra que vai ter uma média amostral de 9,6 e eu terei 0,4 para baixo, 0,4 para cima. Vai continuar contendo a média amostral. Ou poderia pegar uma amostra que vai ter uma média de 10,2. Então eu vou ter 0,4 para baixo, 0,4 para cima, vai continuar contendo a média amostral. Mas vai chegar o dia que eu vou ter o azar de pegar um valor de 10,6. E aí eu vou botar meu 0,4 para baixo, 0,4 para cima. Aqui o intervalo de confiança inferior vai ficar em 10,2 e aqui em cima em 11. Então eu não vou pegar a média amostral. Mas como assim eu não vou pegar? Pois é, a gente está fazendo intervalo de confiança de 95%. Então, em 5% das vezes, eu vou fazer uma amostra que não vai conter a média da população, né? E eu estou aceitando que eu vou errar em 5% das vezes. Vamos resumir o que a gente fez aqui. Como que a gente estima a média de uma variável quantitativa da população, né? No exemplo, qual que é a redução média da pressão arterial? A gente precisa coletar uma amostra de tamanho N, né? Idealmente um N maior que 30, porque daí eu sei que tem uma chance grande da distribuição das médias amostrais ter uma curva normal, né? E a gente pode usar essas propriedades. Então a gente vai utilizar as estatísticas da população, né? A x barra, a média da minha amostra que eu consegui, e o desvio padrão S,
como estimativas dos parâmetros da população. E a gente vai definir intervalos de confiança, né, para contabilizar a aleatoriedade das estimativas, porque eu posso errar, eu posso dar azar. Então, resumindo algo que é frequentemente visto em livros, né, eu vou estimar os parâmetros da população, basicamente usando a média amostral, mais ou menos 2 ou 1,96, se você quer ser mais preciso, né? 2 o quê? Desvios padrões, né? E aqui a gente não vai estar falando de desvio padrão, a gente vai estar falando de erro padrão. O que é o erro padrão? É o desvio padrão da distribuição das médias amostrais. E a gente vai usar quem? A gente vai usar o desvio padrão da minha amostra para estimar o desvio padrão da população, né? Então, isso aqui é o erro padrão, o erro padrão, né? E tudo isso aqui é a margem de erro para contabilizar a aleatoriedade. Feito, entendido? Aula longa, porém uma das aulas mais importantes para a gente entender estatística. Eu te vejo na próxima. Tchau!